Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e no vídeo de hoje nós vamos tratar da ideia do homem cordial, uma expressão que foi cunhada para designar como é o modelo comportamental do brasileiro. Esse vídeo tem um propósito específico para tentar de alguma forma fazer e abrir uma discussão sobre como se comporta o brasileiro em relação aos bens públicos e como ele, de alguma forma, pode servir como referência na relação entre o público e o privado. Mas quem é o homem cordial? A expressão homem cordial foi difundida na obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Mas não foi o historiador que criou essa expressão. A expressão homem cordial, segundo notícia histórica de testemunhas e de pessoas que conviveram e acompanharam e documentaram as correspondências entre o embaixador Alfonso Reis, embaixador mexicano no Brasil, que convivia na capital federal, Rio de Janeiro, na época, nos anos 30, com intelectuais e com pessoas que eram ligadas a funções do Estado. Intelectuais, aí você inclui poetas, escritores e também políticos. E Alfonso Reis teve a ideia de criar uma revista. E entusiasmado com esse projeto, alguns intelectuais noticiaram essa ideia a um escritor brasileiro, que era já um escritor reconhecido, mas que era embaixador do Brasil no exterior, o Ribeiro Couto. Ribeiro Couto, que era paulista e que escreveu romances, escreveu poesia, mas exercia a função de embaixador. E Ribeiro Couto, entusiasmado com a ideia de difusão cultural, a partir dessa ideia primacial de criação de uma revista por Alfonso Reis, começou a manter correspondências com o embaixador mexicano. E nessa discussão sobre como é que é o comportamento do homem latino-americano, as coincidências comportamentais, de gestos, de tratamento com o próximo que tem o latino-americano, e eles justamente mostraram que existem muitas coincidências e muitas semelhanças entre os diversos nativos da América Latina, entre mexicanos e brasileiros. Muitas coincidências e semelhanças são encontradas no comportamento, o comportamento acolhedor, o comportamento de cordialidade. Então foi em torno dessa ideia de cordialidade que nasceu a expressão homem cordial, cunhada por Ribeiro Couto, que dizia que a contribuição mais específica do brasileiro para a civilização era justamente a construção comportamental desse homem, que é um homem, aqui a referência é homem no sentido genérico, como se usava costumeiramente. O homem cordial, que é um homem que tem a tendência acolhedora, de convivência social mais pacífica e amistosa, até inclusive com estrangeiros e com estranhos. O comportamento social do brasileiro estaria em torno dessa chamada cordialidade. Com base nessa definição, nessa espécie de modelo arquetípico criado por Ribeiro Couto, Sérgio Buarque de Holanda, também admirador e de alguma forma mantinha um certo contato e aproximação com Ribeiro Couto, não com a mesma intimidade com outros intelectuais tinham com o escritor, mas inspirado na ideia de homem cordial definida por Ribeiro Couto, em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda desenvolveu um modelo, mas com uma sutil diferença. A cordialidade que foi definida e exprimida a partir da perspectiva de Sérgio Buarque de Holanda não é a cordialidade apenas amistosa no sentido positivo, de acolhimento, de respeitabilidade, de compreensão, de entendimento comunitário, que a partir daí poderia se formar a ideia e o modelo do homem cordial, do homem amistoso e da sua simpatia para com o seu semelhante numa convivência social mais restrita ou numa convivência social mais ampla. Foi justamente em torno dessas questões entre
uma convivência mais restrita no âmbito doméstico e uma convivência mais ampla no espaço público, que Sérgio Buarque de Holanda deu um salto na definição de homem cordial. Sérgio Buarque mostrou que a cordialidade do brasileiro não é algo completamente positivo. É algo, de algum modo, que esconde alguns aspectos negativos do seu comportamento. A cordialidade está, de alguma forma, estruturada em cima de interesses privados, interesses particulares. Então, o homem cordial brasileiro é aquele homem que usa a cordialidade para ter benefícios, usa a amistosidade para se aproximar, de alguma forma, para ter definido qual é a sua esfera de influência na sociedade, para de algum modo atrair para si benesses a partir do seu comportamento amistoso, acolhedor. É o homem que convive, o ser humano, o cidadão que convive no âmbito doméstico e não apenas quer transferir ou transgredir ou ampliar o espectro familiar para o espaço público. Ele transgride o âmbito doméstico. Para ele não existe uma separação muito nítida entre o público e o privado. E é nisso que reside a ideia de cordialidade. Ele quer ser cordial no âmbito público, como se estivesse dentro de sua própria casa, da sua própria cozinha. Daí essa análise, que é uma análise brilhante, que uma das obras de referência fundamental para se entender o Brasil, que é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, ao lado de duas outras obras importantes, ou algumas mais, nós não podemos resumir apenas a essas duas obras, mas nós temos Raízes do Brasil, Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, Coronelismo, Enxada e Voto, de Vitor Nunes Leal, também A Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. São obras de referência para se entender o Brasil, além de tantas outras, mas essas são exercícios intelectuais importantes, que trouxeram umas definições muito peculiares sobre a brasilidade, sobre o comportamento do brasileiro. Da mesma forma, ou de modo semelhante, muito próximo ao que Raimundo Faoro tratou nos Donos do Poder sobre a ideia de patrimonialismo, o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda tem essa tendência patrimonialista, e a cordialidade dele gira em torno dessa amistosidade, dessa busca de aproximação para fazer contatos, manter redes de influência a partir do seu âmbito doméstico para o âmbito público. Não há separação muito nítida entre a sua casa e a praça, a sua casa e a calçada. A cordialidade está justamente nessa tentativa de fazer com que haja uma aproximação muito mais íntima. Então, até esse aspecto da intimidade é uma nota tipificadora da cordialidade. Aquilo que deve ser, ou que deveria ser mais íntimo, do recôndito privado do indivíduo, é rompido por essa cordialidade. Uma certa tendência, inclusive, de se utilizar um comportamento amistoso para fins de vigilância da vida alheia. Então, a ideia de homem cordial pode ser criticada hoje, pode ser, de algum modo, na sociedade que nós temos hoje mais complexa e que sofreu diversas transformações por influências ideológicas e também por influências de comportamentos estrangeiros. O Brasil hoje não é o mesmo Brasil dos anos 30, quando foi escrito Raízes do Brasil, e nem do início lá da década de 30, quando foi cunhada a expressão homem cordial por Ribeiro Couto, pelo escritor Ribeiro Couto. O Brasil se expôs a influências externas. Nós podemos dizer que a ideia de brasilidade não é mais aquela ideia fechada que possa ser, de algum modo, amoldada ao arquétipo de homem cordial. Nós temos ainda muito disso, e os antropólogos estudam, especialmente aqueles que estudavam o jeitinho brasileiro, como Roberto da Mata. Mas a cordialidade persiste, e persiste fortemente nas relações do indivíduo com o público, com a estrutura da administração pública. As cordialidades, as benesses, as trocas de favores
no âmbito público são muito recorrentes ainda. Então não podemos dizer que, apesar de haver ou de ter havido mudanças importantes de influências de comportamentais até exteriores no Brasil, não podemos dizer que o arquétipo está de todo soterrado. A ideia de homem cordial ainda persiste. É como se fosse uma tradição, como se o Brasil tivesse, de algum modo, aceitado comportamentos exteriores, uma inovação cultural, uma mudança comportamental em diversos níveis, mas de algum modo ainda mantém preservado um núcleo de comportamento nesse sentido, centrado justamente na cordialidade. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Esse tema é muito interessante, muito apaixonante, e como o propósito do nosso canal é aproximar a discussão entre direito e política e temas afins, nós vamos construindo uma série de vídeos que tem esse propósito. Discutimos aqui direito público, os temas específicos do direito constitucional que tratam do direito do Estado, direito administrativo que trata da função do Estado e também teoria política e social que tentam discutir a ideia de Estado e de política dentro do nosso contexto brasileiro. Esse é o nosso propósito e eu espero que vocês tenham se interessado por esse tema. Caso nós possamos interagir mais sobre esse assunto, nós podemos ampliar essa discussão no âmbito de uma teoria sociológica que tem repercussão nas relações do indivíduo com o âmbito público e, por conseguinte, repercute nas discussões que nós trazemos aqui sobre direito público. Então, trazemos essa aproximação, a tentativa de fazer uma leitura interdisciplinar para entendermos melhor o nosso país, as relações sociais e políticas que se dão no nosso contexto social e a estrutura do nosso Estado, a estrutura do nosso Estado referente à sociedade, como isso é construído e como isso é reelaborado e esse tipo de relação que existe. E também como as funções do Estado são comprometidas por esse tipo de comportamento calcado no modelo ou em modelos tais como o modelo do homem cordial, reelaborado ou redefinido e, podemos dizer assim, estruturado de modo bastante sensível, que eu posso utilizar esse adjetivo assim, por Sérgio Buarque de Holanda, e bastante perspicaz, que é um modelo, uma contribuição que ele trouxe para a teoria social muito importante e que deve ser respeitada e deve ser considerada nas nossas análises, na análise de todos aqueles que se interessam por entender o Brasil a partir das discussões, sejam sociológicas, políticas, antropológicas ou dentro de uma teoria mais ampla que aproxime as relações entre política, direito e teoria social. Um abraço a todos e até lá.